Para você que acompanha a programação da TV todo dia, eu trago agora as informações do esporte para vocês ficar muito bem informados aqui na nossa programação. Bom, a gente vai falar de Copa Paulista, vamos falar também de Mundial da FIFA de futsal, que o Brasil goleou mais uma vez nessa última terça-feira. Vamos falar também da demissão do ex-técnico do Botafogo, Luiz Castro, do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, e também vamos falar a respeito, do Gabigol, que está com os dias contados no Flamengo. Primeiro a gente começa com as datas definidas da Copa Paulista. É isso mesmo, a Federação Paulista de Futebol decidiu as datas e os horários, obviamente os locais, das semifinais. Os jogos vão acontecer nos sábados, dia 21 e 28 agora de setembro. Quem abre a semifinal é a partida entre União São João e Monte Azul. O jogo às 15 horas no estádio Hermínio Ometo, em Araras. Às 18 horas teremos Portuguesa e Votuporanguense. No jogo de volta será no dia 28 de setembro, a partida aí como mandante o Monte Azul, jogando em casa, obviamente, contra a União São João. E às 18 horas, Votuporanguense e Portuguesa. Quem passar vai para a final da Copa Paulista. E aí, como eu expliquei já nas edições anteriores, os times que chegarem na final, o campeão, ele escolhe qual competição ele quer disputar no ano que vem. Ou seja, Série D do Brasileiro ou Copa do Brasil. E aí, qual ele escolher, a outra vaga fica para o time vice-campeão. Tá certo? Então, tem essa importância também a Copa Paulista. Bom, a gente fala agora do Mundial. O Brasil está jogando no Uzbequistão. Olha só, hein? O Mundial de futsal que acontece no Uzbequistão. O Brasil goleou pela segunda rodada. A primeira, o Brasil venceu por 10-0 Cuba. E agora, nessa terça-feira, por 8-1, o Brasil derrotou a Croácia. O Brasil é líder no grupo B, dessa Copa do Mundo. E tem grandes chances aí, obviamente, de chegar às finais dessa edição. Tá? A partida contra a Croácia foi especial para o técnico Marquinhos Xavier. O técnico da Seleção Brasileira de Futsal completou 100 jogos no comando da equipe. Antes do jogo da Copa do Mundo, o treinador foi homenageado pela CBF, e se emocionou ao falar sobre a sua trajetória. Então, parabéns aí ao Marquinhos, 100 jogos e levando a alegria, de volta para o futsal brasileiro, que lendas aí, do futsal mais recente, obviamente, o grande rei do futsal, o Falcão. O Brasil volta a jogar na sexta-feira, dia 20, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, contra a Tailândia, em um duelo que vale, então, a liderança do Grupo B. No mesmo dia e horário, Croácia enfrenta, então, Cuba. Quem vencer a partida entre essas duas seleções pode se classificar entre os terceiros melhores colocados. Bom, a gente fala agora de Gabigol. A situação não está muito fácil para ele não, hein? Após o empate contra o Vasco da Gama, Marcos Braz, que é diretor, vice-presidente do Flamengo, foi bastante questionado porque havia expectativa, do Gabigol jogar o clássico com a ausência de alguns jogadores, mas não jogou não, viu? Eles preferiram outros atletas ali, o Tite preferiu outro atleta. O Gabigol tá meio que sem espaço no Flamengo, sem, vamos dizer assim, sem clima de ficar no Flamengo após aquele problema que ele tirou foto com a camisa do Corinthians. Depois, agora no meio do ano, teve a conversa com o Palmeiras, que não andou, mas serviu para abalar um pouquinho ainda mais o jogador com o Flamengo. Então, segundo o Marcos Braz, a renovação do Gabigol no final do ano está muito difícil de acontecer. Ele está prestes a marcar, chegar na marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo, um dos maiores artilheiros aí dos últimos anos do Flamengo. Ele pode não ter o contrato renovado. Quando teve a conversa com o Palmeiras, o Flamengo chegou nele, conversou, havia uma expectativa, mas agora essa expectativa está muito longe de acontecer. Então, tudo indica que o Gabigol sairá no final do ano sem nenhum tipo de aporte financeiro para o Flamengo. O Gabigol não se sabe se ele vai para fora do país ou se ele fica aqui no Brasil e deva ir para Corinthians, Palmeiras ou outro clube também que se interessa pelo jogador. Lembrando que o salário dele é altíssimo. Ele é uma das maiores folhas aí, salariais do futebol brasileiro na atualidade, tá certo? Então,
Para onde será que vai Gabigol? Já que, né, 89% ou 99% ou quase 100% de chance dele não renovar com o Flamengo, tá certo? E a gente fala aí, então, já que a gente já citou clubes cariocas e tudo, vamos falar do Luiz Castro, técnico que já dirigiu o Botafogo, foi muito bem, saiu do Botafogo ano passado para ir para o Al Nassr, o Botafogo acabou perdendo o título, muitas pessoas acabaram culpando a saída do Luiz Castro do Botafogo com a queda de rendimento e assim, consequentemente, a perda do título brasileiro para o Palmeiras. O Luiz Castro está livre no mercado. Ele foi demitido, né, pelo Al Nassr. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo, lá na Arábia Saudita. O ex-Botafogo, técnico português, não resistiu ao começo da temporada ruim do time saudita de Cristiano Ronaldo, tá certo? Então, o Luiz Castro aí, ele acabou sendo demitido. A pressão dele só aumentou, principalmente nas últimas semanas, depois da goleada por 4-1 sofrida para o principal rival, o Al Hilal do Jorge Jesus, na final da Supercopa da Arábia Saudita. E aí, Luiz Castro, tem mercado aqui no Brasil? Se sim, para onde? Cruzeiro deve estar de olho, né? Atlético Paranaense ali e tal, que não está gostando muito do técnico. E aí, tem mercado Luiz Castro aqui no Brasil para voltar? Se voltar, vai voltar bem? E aí, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Esses, então, foram os principais destaques aqui do nosso panorama esportivo, do nosso quadro esportivo aqui da TV Todo Dia.